As fases do desenvolvimento não são apenas um mapa cronológico da infância. Elas são, para a psicanálise, estruturas simbólicas que permanecem vivas dentro de nós. A infância nunca desaparece. Ela muda de roupa, troca de cenário, mas insiste, discretamente, nos sintomas, nos vínculos, nos modos de amar, sofrer e buscar consolo. O que ocorre na fase oral não se esgota com o desmame. Ao contrário, tudo o que se inscreve ali, de forma simbólica ou traumática, retorna. E o lugar onde esse retorno mais se evidencia é a clínica. Por isso, nesta aula, convido vocês a me acompanharem em uma travessia pelo território onde o passado não passou. O território da regressão oral. Esse retorno do sujeito a uma posição psíquica arcaica, em que o prazer e o alívio são buscados, desesperadamente, pela via da boca. Comecemos pelos vícios, os sintomas orais por excelência. É notável como, nos momentos de estresse ou sofrimento, muitos adultos retornam ao gesto de levar algo à boca. Um cigarro, um copo de vinho, um alimento doce, uma bala, um café atrás do outro. À primeira vista, parecem apenas hábitos, mas para a escuta psicanalítica, são signos. Signos de uma tentativa de repetir inconscientemente a experiência de satisfação vivida na infância, ou de substituir aquilo que nunca foi vivido como deveria. Tomemos o exemplo do fumante. Ele sabe em seu discurso racional que o cigarro faz mal, mas a mão vai sozinha ao bolso. Os lábios se entreabrem. O sopro se repete. Há uma coreografia libidinal nesse gesto, uma cena que se repete. O cigarro se transforma em objeto transicional tóxico, um substituto precário para o objeto primário, aquele que acalmava e organizava o mundo. Por isso, parar de fumar é, para muitos, não apenas interromper um vício, é abrir uma ferida psíquica. É se ver sem o consolo oral, sem o gesto que protege do vazio. É como se o sujeito fosse, de repente, devolvido à sua infância desamparada. A mesma lógica vale para a compulsão alimentar. Quantas vezes ouvimos: eu como sem fome. Eu como para não sentir. Eu como porque algo me falta. Esse comer é uma resposta à angústia, um gesto primitivo de tamponamento da falta. Mas o alimento não simboliza, ele tapa. E o que é tapado, retorna. Retorna na culpa, no corpo pesado, na vergonha, na repetição. E o que dizer do álcool? O álcool é, muitas vezes, um seio líquido. Ele aquece, adormece, relaxa, mas também embriaga, ilude e retira o sujeito de si mesmo. É um retorno à fusão, mas uma fusão alucinada, que não sustenta. E o preço da embriaguez é, invariavelmente, o aumento da dor que se tentou calar. Há, portanto, algo de profundamente infantil na adição. O dependente, seja de substâncias, de comida ou de pessoas, busca, no fundo, reconectar-se a uma experiência de completude que não se realizou. Ele tenta, em vão, preencher o vazio de um objeto perdido, ou de um objeto nunca verdadeiramente presente. E esse vazio não se resolve com moralismo, com disciplina ou com força de vontade. Ele só pode ser abordado quando o sujeito reencontra o sentido simbólico de sua fome. Mas a oralidade não retorna apenas em vícios. Ela retorna, com igual força, no campo dos afetos. Quantos analisandos entram em análise com o seguinte dilema: eu me apego rápido demais. Tenho medo de ser abandonado. Não consigo terminar relacionamentos, mesmo quando sei que não sou amado. Essas falas, embora adultas na forma, são infantis em sua estrutura. Elas são o eco do bebê que nunca pôde confiar que o outro estaria ali, do bebê que, ao ser deixado demais, internalizou a ausência como destino. A dependência emocional é muitas vezes uma fixação oral não simbolizada. O parceiro amoroso é investido como objeto absoluto. Não é mais um sujeito com limites e desejos próprios. Ele se torna um seio simbólico. E como todo seio que é idealizado, ele falha. Mas o sujeito dependente não suporta a perda. Ele revive, com cada separação, o trauma inaugural. Não se trata apenas de medo da solidão.
Trata-se de pânico da dissolução do eu. A regressão oral aparece também nos quadros de ansiedade generalizada. Pessoas que vivem tensas, que não toleram esperar, que roem as unhas, mordem os lábios, mascando ideias e medos. O eu, nesses casos, não aprendeu a se sustentar entre o desejo e a satisfação. Ele não teve holding suficiente para metabolizar a ausência, e por isso vive em alerta, em urgência, em fome crônica de algo que não sabe nomear. Vemos ainda a depressão oral, marcada por apatia, baixa autoestima, sensação de inutilidade. Esses sujeitos não têm apenas tristeza. Eles carregam a vivência primitiva de que nada os sustentou. Eles não têm palavras, porque talvez nunca foram escutados na sua fome inaugural. O gesto de silenciar-se, de deitar-se por horas, de recusar o alimento, tudo isso são formas regressivas de comunicar. Eu não fui nutrido. Eu não fui visto. Eu não tenho com o que existir. Mas talvez os quadros mais desafiadores da clínica sejam os de oralidade difusa, onde não há um sintoma definido, mas um padrão relacional recorrente. Casais que se devoram, amizades simbióticas, relações em que o amor se confunde com fusão. Sujeitos que não sabem onde terminam e onde o outro começa. Que amam com intensidade, mas sofrem com voracidade. São crianças que se tornaram adultas, mas que ainda esperam, no outro, a mãe perfeita, o seio que nunca falha. Esperam um objeto impossível, aquele que nunca se ausenta, nunca frustra, nunca abandona. E como esse objeto não existe, o sofrimento é contínuo. E a culpa também. A culpa por desejar demais, por cobrar demais, por sentir demais. Mas nada disso é demais. Tudo isso é eco. Eco de uma fase em que o mundo deveria ter sido continente. E não foi. Nosso trabalho clínico, então, não é suprimir o sintoma, não é cortar o cigarro, nem proibir o doce, nem separar o casal. Nosso trabalho é escutar o que está sendo dito com o corpo, com o hábito, com a dor. É permitir que o sujeito nomeie a sua fome, sua ausência, seu trauma. E a partir dessa nomeação, talvez, ele possa construir outras formas de se sustentar. Porque onde há regressão, há também memória. E onde há memória, pode haver elaboração. E onde há elaboração, pode haver desejo que não seja compulsão. Por fim, deixo-lhes um convite. Na próxima vez que atenderem um sujeito ansioso, compulsivo ou emocionalmente dependente, não perguntem logo o que ele quer mudar. Perguntem: o que está tentando se acalmar aqui? O que sua boca, seu corpo, seu sintoma está pedindo? E escutem como se escuta um bebê que ainda não fala, mas que mesmo assim comunica. Porque é disso que se trata a clínica. Escutar a infância que ainda pulsa dentro do adulto. E com essa escuta, talvez, ajudá-lo a crescer de verdade.